Atos dos Apóstolos, capítulo 4, amém? Vamos ler os versos finalzinho, 32 a 37, final do capítulo 4. Meditamos já até o 31. Hoje a gente prossegue. Essa construção eclesial, né? Encontrou aí, 32? Capítulo 4, verso 32 diz assim: Da multidão dos que creram uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Senta aí no teu lugar. Estamos meditando aqui, nós estamos num período de meditação sobre os primeiros momentos da primeira comunidade cristã constituída pelo Espírito Santo de Deus na terra, depois da morte, da ressurreição e da volta do Senhor Jesus aos céus, né? Nós já caminhamos aqui desde o comecinho do livro de Atos, e até aqui já vimos coisas maravilhosas, coisas lindas, né, acontecendo. A comunidade nesse momento aqui está pronta, ela está atuando no mundo, a comunidade está batizando, ela está pregando a palavra, ela está vivenciando milagres acontecendo no seu meio, ela está produzindo justiça na terra. Nós vimos ela repartindo alimento, ela se reunia no templo e nas casas, era uma dinâmica. Ela estava envolvida com a palavra de Deus, com a Santa Ceia. Nós vimos também com a comunhão, com a oração. E a Bíblia diz tudo com sinceridade de coração e com alegria. E glória a Deus, né? Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Um testemunho maravilhoso, lindo isso aí. Na nossa última reflexão, nós vimos que depois que Pedro e João curaram aquele paralítico na porta formosa do templo, eles foram presos, né? Nós falamos sobre isso, mas as autoridades não puderam mantê-los aprisionados na cadeia, porque era inegável que o Espírito Santo de Deus estava agindo na terra, então eles foram soltos, né? Pois bem, eu lembro também que nosso primeiro encontro de meditação nesse momento de Atos, para falar sobre isso, eu comentei que igreja aqui na terra é uma obra do Espírito Santo de Deus usando pessoas, isso é igreja, né? Não sei se vocês se lembram disso. E quando o assunto envolve pessoas, nós também sabemos que isso traz e atrai problemas. Problemas são inevitáveis, né? E eu falei que por mais que esse projeto parecesse perfeito, nós com o tempo veríamos os problemas. Não sei se você lembra que eu falei isso, né? Então, dependente do que for, se algo depende de seres humanos, o problema vai fazer parte. E assim, com essa comunidade aqui perfeita, espiritual, cheia do Espírito de Deus, desse testemunho maravilhoso, isso que nós estamos entendendo como um modelo para nós, não podia ser diferente. Vão começar a surgir problemas no meio do povo. A partir do capítulo 5, nós vamos ver os primeiros problemas, né? Mas antes disso, hoje eu preciso falar do final do 4, para a gente entrar no problema. Porque é interessante que aqui no final do capítulo 4, volta o momento do final do capítulo 2, eu não sei se você lembra quando a gente leu o final do capítulo 2, tratou do testemunho diário da comunidade, como é que a comunidade funcionava no dia a dia, né? Lembram disso? Era uma comunidade com muita comunhão, mas parece que aqui no final do 4 volta de novo, mas para reforçar um problema que é muito importante quando o assunto é igreja. A gente tinha que entender e como isso era muito importante. Aliás, uma frase que está aqui, que estava no capítulo 2, versículo 45, que nós já lemos isso, voltou aqui a mesma frase: vendiam as suas propriedades e bens e os distribuía conforme a necessidade de cada um. Isso era uma coisa que estava em 2,45, que volta aqui no capítulo 2, do capítulo 4, só que volta
de uma forma expandida aqui, sobre um problema quando o assunto é igreja. Qual é o problema que trata aqui? O dinheiro. O dinheiro. Veja que nós voltamos a ser questionados nesse mesmo assunto. Afinal, domingo, Jesus nos agraciou com uma porção que está no seu coração sobre esse assunto, né? Por quê? Porque isso aqui é muito relevante. Porque esse é um tema muito importante. E diferente do que muita gente pensa, dinheiro é um dos assuntos mais espirituais da Bíblia Sagrada. Mais espirituais. Só para você ter uma ideia, na Bíblia toda contém 2.350 versículos sobre dinheiro, posses, riquezas e administração de recursos. 25% de tudo que Jesus ensinou no Evangelho envolvia ensinamentos sobre isso, sobre dinheiro, sobre lidar com a riqueza. Então, a palavra de Deus fala mais dele, de dinheiro, do que de salvação, por exemplo. Esse tema é mais forte na Bíblia do que fé, do que oração. Para você entender como isso realmente é importante. E por isso eu digo, se é tão relevante, é, sem dúvida, uma questão mais espiritual da nossa vida, e nós temos que tomar posse disso, nós temos que entender isso, por isso nós temos que ter atenção a isso, nós temos que pensar nisso, porque eu acho, inclusive, que esse assunto, o trato que nós damos aos nossos bens, ao dinheiro, ele pode nos fortalecer muito no reino de Deus, mas ele também pode nos condenar a viver a vida longe do governo de Deus, isso que nós precisamos entender. E é uma coisa que a igreja às vezes tem dificuldade. Aliás, eu acho que hoje é exatamente esse o problema que acontece muito dentro da igreja. A vida financeira não é governada pelo Senhor. E isso é um problema. É um problema que carece do nosso estudo, da nossa meditação. Nós lemos o finalzinho do capítulo 4 sobre a comunidade dita cristã, e nesse momento, ela já é numerosa, né? Nós vimos no último encontro sobre isso. O texto diz aqui que era uma multidão dos que creram. Nós já estamos falando de muita gente. Lembra na última leitura que nós falamos que chegou já a 5 mil? 5 mil pessoas? Entretanto, aqui eu queria chamar a tua atenção que o mais importante não era a quantidade de pessoas, mas aí, versículo 32 começa qual? Da multidão dos que creram, né? Era uma multidão de pessoas, uma era a mente e um era o coração. Eu quero que você vá construindo comigo, porque nós temos que entender aqui como é que funcionava esse negócio todo. Para muito além de um grande número de pessoas, o mais importante é que todas essas pessoas tinham uma mesma mente, uma só mente, uma mesma maneira de pensar e um só coração. Porque, pergunta e pensa comigo, o que adianta uma multidão de gente, cada um cuidando do seu próprio interesse? O que adianta isso? O que adianta, por exemplo, uma multidão de pessoas, uma igreja imensa, cada um pensando só no seu bem-estar, se envolver sem pensar e se envolver com os problemas dos outros, que é aquilo que o Senhor espera de nós. O que adianta ser grande? Nada. É uma multidão, nesse caso, mas não é uma comunidade. É muita gente reunida, mas não vive uma unidade comum. Não entende o que é, porque é cada um por sua conta. E se é assim, é uma multidão sem o governo do Senhor. Percebe? Porque pode ser a quantidade de pessoas que for, pode ser 5, 10 ou 5 mil. Mas quando o governo é do Espírito Santo de Deus, uma é a conduta, uma é o mover, não importa a quantidade de pessoas. Então aqui diz que é uma só mente e um só coração. Por quê? Porque existia um Espírito que era sobre todos e eles se rendiam ao governo desse Espírito. Isso é importante demais, amém? Não é cada um por sua conta, não. É o governo do Senhor sobre a nossa vida. Importante se diga também que era uma multidão com uma só mente e um só coração, porque esse povo então está antenado na condução daquele que constituiu, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é o constituidor, ele é o sustentador da igreja, da obra do Senhor. Ele que mantinha todas as coisas. Porque quando é assim, o povo precisa, em primeiro lugar, se render à condução do Espírito. Se assim for, uma será a maneira de pensar. Aqui está a ideia da comunidade. Por isso que é comum. Uma será a maneira de pensar e um será o coração do povo. Existe uma união aqui que interessa ao Senhor. Não tem, por exemplo, objetivos ou sentimentos individualistas. Não tem, por exemplo, objetivos conflitantes. Não é cada um querendo uma coisa. Não. Não é o que um quer, nem o que o outro quer, é o que o Senhor deseja. Então não tem conflito. Essa é um pouco a ideia. Todos queriam a mesma coisa. O quê? Que fosse feita a vontade do Senhor. Aqui está a ideia do que é
uma unidade comum, uma comunidade. Entende isso? Importante demais isso. Aí na sequência do versículo 32, lê comigo, porque diz que já que era assim, uma só mente e um só coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, porque tudo era comum. Não é uma comunidade? Não é uma unidade comum? Pois é, então, ninguém considerava coisa alguma, propriamente dita, sua, só seu, mas tudo era comum. Então, veja, se é uma só mente e um só coração, na comunidade, nada era considerada unicamente sua, coisa alguma, era comum. Agora veja, não diz que não era da pessoa, né? O que ela tinha, era sim dela, mas não era unicamente dela. É importante que a gente entenda isso. Não é que nós não temos as coisas, nós temos, mas não é só nosso. Tudo que a pessoa possui era dela, mas não unicamente dela. Interessante demais isso. Mas era também para o bem comum. E aqui está um negócio que nós temos que entender que é fundamental se a gente quer o Senhor governando a nossa vida. O que a pessoa possui era para o seu próprio bem, mas não unicamente. Não unicamente, porque também era para o bem de todos. O quê? Tudo. Tudo que a pessoa possuía. Tudo era comum. Tudo que a pessoa tinha era para o seu bem-estar, mas também para o bem-estar dos outros. Por isso que tem essa coisa da partilha. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Dizer, hoje em dia, que uma comunidade que se diz cristã carrega essa marca, que é um desafio, né? Sim ou não? Porque nós vivemos num tempo, nos dias em que tudo é meu. Se tudo é meu, e não é de ninguém. Então, fazer parte de uma comunidade de Cristo de verdade é um grande desafio, porque o chamado é para outra coisa. Nada é propriamente seu, e eu queria que vocês entendessem isso nesse momento. Amém? Leia comigo o verso 33, olha o que diz. Diz que com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não é isso? Então veja, com grandioso poder. Poder de quem? Poder da igreja? Dos apóstolos? Não. Com grandioso poder do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus é poderoso. É esse Espírito que se manifesta, sendo que esse mesmo poder é visto na vida dos apóstolos. O Espírito é Espírito, ninguém vê. Como é que se vê o poder do Espírito? Através do testemunho das vidas que estão cheias do Espírito de Deus, porque eles eram cheios e se deixavam ser usados pelo Espírito, e por isso era visto esse grande poder, inclusive que era dado a eles pela graça de Deus. Não sei se você percebeu, o texto faz questão de dizer, grandiosa graça estava sobre ele, a graça do Espírito que era sobre ele, não é mérito não. Vocês já me ouviram falar aqui inclusive, que onde está o Espírito Santo de Deus, onde o povo está cheio do Espírito, não tem ninguém que passa fome e necessidade. Não ouviu falar isso? Pois é, leia o verso 34 para você ver, na sequência. E aí ele vai dizer, 34, 35, então não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam nos pés dos apóstolos, que os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Tem o Espírito Santo de Deus? Não tem necessidade, porque o Espírito vai manifestar o seu poder, a sua graça, e o povo vai, com uma só mente no seu coração, partilhar a sua vida para que não haja necessitados. Né? Veja aqui, essa é uma realidade muito forte nesse primeiro testemunho. Inclusive, esse texto que eu acabei de ler aqui é um confronto, né? Como assim vendiam as casas e distribuíam o dinheiro? Que diacho é isso, né? Hoje em dia dizer isso é um negócio louco. Mas eu queria que você entendesse, hoje nós vamos entender por que disso, tá bom? Vamos ler o texto para você compreender o momento e o contexto que isso acontecia. É muito forte, isso foi dito no capítulo 4, isso está sendo, no capítulo 2, perdão, isso está sendo dito no capítulo 4 e vai ser dito no capítulo 5 com a mesma ênfase. E a razão é, porque a Palestina do primeiro século, que era dominado pelos romanos, era uma região extremamente pobre. Concentrava uma pobreza muito grande ali. Eu vou explicar para você o porquê dessa ação. Por que isso era muito importante para esse momento do texto dessa comunidade? A injustiça era enorme. A maioria da população não tinha nem o básico para sobreviver. Por essa razão, que a importância que a palavra dá para essa coisa da generosidade, da partilha uns com os outros. Qual que era a lógica da comunidade? A lógica era o seguinte,
Se tem quem não tem nada, não tem Deus, não tem justiça, não tem a justiça do reino de Deus. Portanto, quem tem, abre mão do que tem mais que o outro, para que o outro também tenha alguma coisa. Percebe que é bem comum aqui? Não adianta eu ter 2, 3, 4, 5, 6, você não tem nada, porque onde Deus está, eu abro mão de parte do que é meu, para que você também tenha. Essa é um pouco a ideia desse partilhar aqui. Então, aqui está, essa atitude tão comum nessa comunidade, que parece um exagero, né? Para nós hoje é uma coisa estranha, mas diz respeito a algo imprescindível desse ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. Qual? Todos nós somos um diante de Deus, e por isso o nosso meio precisa ter igualdade de condições. Qual que é o nome disso? Justiça. Por isso o Senhor Jesus diz que nós temos que olhar, em primeiro lugar, para o reino de Deus e a sua justiça. Porque onde está o Espírito Santo de Deus, há igualdade de condições. Todo mundo tem a oportunidade de viver, porque a vida dele não é nossa. Nesse momento aqui, inclusive, o que baseia essas atitudes está numa cultura que foi constituída lá desde o Antigo Testamento, na palavra de Deus, sobre essa coisa de justiça. Aqui a justiça fala muito alto. No Antigo Testamento o termo tzedakah, justiça, é uma coisa muito forte. Essa tradição de igualdade não é somente aqui do livro de Atos, mas ela está em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu vou ler para você Provérbios 30, só para você ter aí no teu coração, dos versos 7 a 9. Olha o que diz o sábio no provérbio, olha que bonito isso. Quase uma oração, é assim: eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que é necessário, poderei dizer ou pensar que eu não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim vou envergonhar o teu nome, ó meu Deus. Eu não quero ter de mais nem ter de menos. Eu quero ter o necessário, para que eu não possa me desviar daquilo que o Senhor espera de mim. Percebe que isso é uma sabedoria que acompanha toda a Bíblia Sagrada? Por exemplo, a mesma lógica acontece no maná no deserto, quando o povo passava fome e Deus mandou o alimento do céu. O livro de Êxodo vai falar. Eu vou ler para você a partir do verso 16. Quando Deus providencia o necessário para o povo. Verso 16 do capítulo 16 de Êxodo diz assim, ó: esta é a ordem que ele lhe deu. Cada um de vocês, ele deu o maná, né? Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos, porque tinha mais ou menos pessoas. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés e guardaram uma parte do alimento. No dia seguinte, o que tinha guardado estava cheio de bicho e cheirava mal. Tem uma lógica aqui, você percebe? Cada um pegue o que é necessário para você e deixe por mão. Tem umas lógicas na Bíblia do Antigo Testamento lindas. Por exemplo, você tem a colheita. Você está colhendo a sua safra, mas tem um dia que você não pode colher, você deixa, e ainda nos dias da colheita, se caiu alguma coisa, tem uma ordem clara, caiu no chão, não pegue, deixe lá. Para quê? Para que o pobre tenha o que comer. É lindo isso, não está em Atos, é a lógica do Senhor, porque Deus sempre prepara o necessário, para quem? Para todo mundo, para todos e todas. Esse é o conceito. Primeiro, nós temos que entender algo. Se Deus providencia o necessário, nós precisamos crer que não vai faltar. Se Deus providencia algo, nós precisamos crer que não vai faltar. Porque quem não crê nisso, vai o quê? Acumular. E acumula demais, porque acha que vai acabar e vai faltar. Tem uma lógica que não serve para o povo de Deus. O compromisso do Senhor não é esse. Por isso é um problema na Bíblia. Quando a sua vida está guardada pelas poderosas mãos do Senhor, quando você obedece fielmente ao direcionamento de Deus, você pode ficar tranquilo, não falta. Não falta. Pode ser que até parece que vai, mas na hora H vem a provisão de Deus. Não falta.
Isso eu te dou um testemunho meu de vida. Quantos momentos eu achei, Senhor, será? Descansa aí, que na hora H a gente dá um jeito. Não falta, a provisão é dele, descansa porque não vai faltar. Agora, veja, o que acontece? O que acontece, em segundo lugar, uma coisa que a gente precisa pensar, que é muito importante, se você crê que Deus vai suprir, não acumula somente, mas pensa que tem outros que também precisam ser supridos. Esse não é o problema do dízimo, por exemplo? Por que a pessoa não dizima? Porque vai faltar. E nesse acumular, porque vai faltar é para alguém, não para você. Existe uma lógica nisso, interessantíssimo, que aquilo que era acumulado, aquilo que era pela insegurança, que era retido, por quem não obedecia, o texto diz que o quê? Que apodrecia, que enchia de bicho, que cheirava mal. Aliás, até hoje é assim. Fortunas acumuladas, enormes, pela ganância, que está na mão de pouca gente, cheira mal. Sabe por quê? Porque a ganância de alguns significa a fome de muitos. E isso é uma coisa que não cabe no coração de Deus. Observe que na comunidade não havia pessoas necessitadas entre eles. Por quê? Porque não tinha pobre, ou porque o povo estava todo mundo cheio da grana? Não, é porque os que possuíam alguma coisa, casas, terras, vendiam, traziam o dinheiro da venda, colocavam nos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. Eles tentavam suprir a necessidade de todo mundo. De quem tinha e de quem não tinha, todo mundo tinha uma igualdade. Aqui tem uma coisa do povo de Deus, que se incomoda e que se importa. E é importante que se diga sobre essa atitude, que e aqui eu quero explicar, porque para nós parece que é uma atitude extremada hoje em dia, né? Vender a sua casa para partilhar o dinheiro é uma coisa que não se quer, mas por quê? E aí eu vou te explicar um pouco essa perspectiva, porque essa comunidade aqui que nós estamos meditando, ela tinha uma característica que era profundamente apocalíptica. Vou te explicar isso para você entender por que eles faziam isso. O que significa isso? Que eles pensavam que Jesus, nesse momento, muito em breve vinha buscá-los. Jesus estava voltando para buscá-los, portanto, não tem nada que justificasse o apego, a posse, a bem nenhum, a propriedade que tinha mais, talvez, porque nós já estamos de partida. Não nos apegamos a nada. É bonito isso. Era a perspectiva dele, a maneira de pensar. Apesar de que, nesse momento e nesse contexto, eu não sei, porque essa aqui era uma perspectiva meio especulativa, sabe? E eu vou te mostrar aqui que naquele tempo isso era, porque o Senhor Jesus nunca enganou ninguém, mas ele não era adepto muito às especulações, mas o povo era, e sempre é e continua sendo. Você já esteve numa igreja que Jesus está voltando, irmão, vigia, né? Isso é especulação. Para meter medo nas pessoas, já ouviu isso? Comum, né? As igrejas mais tradicionais. Por exemplo, lembra quando Jesus subiu aos céus, nós meditamos aqui no capítulo 1, todo mundo ficou de boca aberta olhando para o céu, o Senhor subindo, ele subiu na nuvem, e aí os anjos olharam e falaram, vocês estão aí olhando para o céu esperando o quê? O que vocês estão olhando? Vamos trabalhar. Agora veja, um pouco antes disso, eu vou ler para você o capítulo 1, versículo 4, de Atos. Diz assim, 1:4. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes uma ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água e vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos ali perguntaram ao Senhor, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É nesse tempo que o Senhor vai voltar para instaurar o reino aqui em Israel? E Jesus respondeu o quê? Não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Quando é que o Senhor vai voltar, Jesus, para estabelecer o reino? Não cabe a vocês saber disso. Nem eu sei. Portanto, voltem para Jerusalém e esperem, porque vai vir o Espírito Santo de Deus batizar vocês com fogo e vocês vão ser as minhas testemunhas na terra. Bora trabalhar. Aí, Jesus não disse que ele estava voltando, disse? Não. Mas na comunidade, começou a se especular isso. Porque Jesus disse que ele voltaria. Sim, tem alguns momentos que dá a intenção que ele voltaria em breve. Mas ele não disse. Por exemplo, tem um momento do Evangelho de João, você entender sobre isso, sobre essa especulação, porque Pedro está curioso sobre isso. Eu vou ler João 21 para você, 20. Presta atenção aqui nessa historinha.
Olha esse contexto que eu estou falando para você. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, que era João, né? O momento que Jesus pede para Pedro, você me ama? 3 vezes, e ele sai andando, Pedro e Jesus. E quando ele olha, João vem seguindo. E o texto diz que Pedro olhou para trás e viu que o João o seguia. Este era aquele que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia. E João não quer falar o nome dele porque ele está escrevendo, né? É aquele que reclina, que Jesus amava, ele está falando dele mesmo, né? E perguntar, Senhor, quem vai te trair? Né? Ele está falando, João, daquela cena dele na mesa. Quando Pedro viu, João perguntou, Senhor, e quanto a ele? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso te importa? O que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Aí a ordem anterior, apacenta as minhas ovelhas, vamos trabalhar. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos, diz o texto, o rumor de que aquele discípulo, João, não morreria antes de Jesus voltar. Porém, Jesus não disse que ele não iria morrer. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? O que você tem a ver com isso? João, na época, era o mais jovem dos discípulos. Dá-se entender que ele era um rapaz novo, era novinho. Então, por trás de toda essa especulação, qual é a curiosidade dos discípulos? Quanto tempo Jesus demoraria para voltar? João ainda vai estar vivo ou ele já morreu? Ele que é um menino, sei lá, 17 anos. Então, veja a especulação, ele é tão novo. Quando é que Jesus vai voltar? E resposta de Jesus, qual é? O que isso importa para vocês? O que vocês têm com isso? Vigiem e vão fazer o que vocês têm que fazer. Jesus, então, nunca disse que eu estou, e ele não vai dizer que ele está brevemente e vai voltar. O próprio Evangelho afirma que ele não disse sobre a data, mas espalhou entre a igreja essa especulação depois que ele voltou ao céu, dizendo que ele vai voltar logo. Jesus está nos próximos meses. E aí a pergunta é, por que toda essa especulação? Por que essa atitude da comunidade movida por isso? E a razão era porque a vida ali era muito complicada. Com o passar do tempo, ainda nesse primeiro século, as coisas pioraram muito. Por exemplo, no primeiro século, diante de toda essa injustiça que acontecia ali, perto do ano 70, houve uma revolta de Israel contra os romanos, o povo se levantou, e essa revolta fez com que o exército romano viesse e destruiu quase tudo. Só para você ter ideia, quando Jesus esteve lá, o momento era de aflição, era difícil, era injusto, os impostos eram horríveis. Agora, depois só piorou. Os evangelhos foram escritos nesse contexto. Por exemplo, Marcos foi escrito no ano de 68, em plena guerra. Enquanto eles estavam revoltosos e os romanos invadindo. Em plena guerra. Mateus foi escrito no ano 70, logo quando Israel foi derrotado na guerra. Lucas foi escrito um pouquinho depois, perto de 80. João foi escrito no ano 90. Apocalipse, conhece Apocalipse? Foi escrito no ano 100. Portanto, veja, a situação de todos esses textos aqui que nós temos, o contexto era muito difícil. Foi um século horrível. E os outros pioraram. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe o que a gente precisa quando a situação está insuportável? O que a gente precisa quando a pobreza é grande, quando a injustiça reina, quando a esperança acabou, quando o inimigo está nos oprimindo? A gente quer o quê? Que Jesus volte para nos buscar logo. Vem, Jesus, porque eu não estou aguentando mais. Volta, Jesus, porque está difícil. Esse é o contexto que eu estou lendo dessa comunidade para você entender por que dessa atitude deles, de desprendimento. Eles criam que Jesus não ia demorar 2 semanas, 3, 1 mês, 2, ele está vindo, gente, ele está vindo. Ele vai levar a gente. O livro de Atos foi provavelmente escrito no ano 90. Exatamente nesse contexto difícil, que revela exatamente essa perspectiva que eu falei de vocês, apocalíptica. Por exemplo, você já leu alguma coisa do livro de Apocalipse, né? Apocalipse foi escrito uns 10 anos depois de Atos. Qual que é a lógica do livro de Apocalipse? O que revela o livro de Apocalipse? Bom, que o mundo é uma miséria. A lógica de Apocalipse é essa: o mundo é uma miséria, ele é injusto, o povo de Deus está perseguido, o povo de Deus está explorado, preso, está jogado nas arenas aos leões dos romanos,
os romanos o povo está sendo morto, o imperador romano se julga que é Deus, ele diz que ele era o Kyrios, o Senhor, fez uma religião de adoração ao imperador, mandou construir uma estátua para o povo adorá-lo, e aí nesse contexto horroroso, foi escrito o livro de Apocalipse para dizer o quê? O que o livro de Apocalipse diz? Que imperador não é senhor de nada, ele não é Kyrios coisa nenhuma, porque o único e verdadeiro Senhor virá, e ele vai fazer justiça. Jesus, aquele que é o princípio e o fim, vai restaurar novos céus e nova terra, e toda lágrima de ser enxugada, e a igreja vai ser arrebatada, e nós vamos para o céu reinar junto com ele. Apocalipse. Porque o contexto era difícil, era de sofrimento. Então, apocalíptica, sabe? Que justifica. Então essa mentalidade é muito forte nesse momento de grande dificuldade, e é isso que essa comunidade vivia, um momento de muita pobreza. Lê a carta de Tiago, por exemplo, que fala dessa pobreza, ele fala dos pobres, dos ricos, ele fala da mesma questão aqui, por exemplo. Então, é nisso que está envolto, a situação era muito complicada, a força para viver estava onde? Onde é que as pessoas encontravam força para viver? Diante da dificuldade? Na comunidade. Na igreja. Isso aqui é lindo, porque lá o povo se unia, lá o povo se fortalecia, lá o povo ajudava uns aos outros, lá o povo vencia a fome, acabava com a falta de esperança, a dor, o desamparo. Inclusive, alguns que tinham coisas a mais, vendiam e levavam dinheiro para ajudar quem necessitava. Tem coisa mais linda que isso? É maravilhoso, sim ou não? Para eles lá, é maravilhoso até hoje, meu irmão, porque é plano de Deus para a nossa vida. E você precisa entender isso em nome de Jesus. Esse é o caso, por exemplo, diz a Bíblia, de um sujeito chamado Barnabé. Já ouviu falar dele? Barnabé é, não sei se você sabe, o grande companheiro de Paulo das primeiras viagens missionárias. Depois eles brigaram, mas é o primeiro companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Veja o verso 36 que diz dele. José, um levita de Chipre, que os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou no pé dos apóstolos. Ele fez isso. Vendeu por quê? Porque nós temos certo que Jesus está voltando. O que eu vou fazer com esse campo? Tem uma roça lá parada. O que eu vou fazer com isso? Não vou vender. Porque nós vamos fazer justiça aqui, porque Jesus disse que ele ia voltar, e ele queria nos encontrar vigiando, fazendo justiça, cuidando uns dos outros, e por isso, a convicção é acumular para quê? Portanto, vendiam por pura convicção de que Deus esperava o bem de todos, e espera mesmo que todo mundo esteja suprido, e por isso, onde o Espírito Santo de Deus habita, ninguém vai passar necessidade. Por quê? Porque o povo tem a mesma mente e o mesmo coração, voltado para o Senhor, vai partilhar a sua vida para que todos tenham o mínimo para viver. Ah, mas eu vou vender minha carne? Não, por isso que existe hoje a porção dos 10% e o teu envolvimento. Percebe aqui a importância disso? E depois também vendiam o que era possível porque ninguém considerava unicamente seu nada do que possuísse. Mas tudo era comum, diz o texto, não é verdade? Tudo veio de Deus, e por isso de tudo é comum, não é nosso. Por isso aquela frase que eu olhei da sabedoria, eu te peço, Deus, que não dê duas coisas antes de morrer, que não me deixe mentir, e nem que eu fique rico nem pobre, mas somente o que eu preciso para viver. Tem uma lógica da sabedoria que movia o coração deles aqui. É preciso entender que essa mesma mente, esse mesmo coração da comunidade, isso é muito importante porque continua fundamental nos dias de hoje. Não adianta vir para a igreja, não adianta dizer que é igreja, que participa de igreja, que se converteu, que hoje é crente, não adianta. Se a gente não muda aqui, se a gente não vive isso. E eu queria só hoje dar umas medidas para vocês aqui, para que você entenda o que é isso. Por exemplo, o que move uma mente e um coração que faz isso aqui, que partilha a sua vida com o outro? Que entende que tudo tem que ser comum. O Salmo 24, verso 1 diz o quê? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e que todo mundo que nele vive. É de quem? É de Deus. O livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 11, tem a frase que todo crente ama. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor. Do Senhor é o ouro e a prata, ou seja, do Senhor são todas as riquezas. O que esses textos estão dizendo? Que de Deus é tudo. Tudo é de Deus. Essa é a maneira de pensar, e esse coração generoso nos faz entender
que nada nos pertence, meus irmãos. O que nós temos de propriamente nosso? O que é meu? O que é teu? Tudo que nós temos pertence a Deus, que graciosamente nos deu como oportunidade um privilégio de desfrutar. Sim ou não? Veja, isso está na contramão desse mundo capitalista que a gente vive. Mas ser parte de uma comunidade cristã pressupõe essa mente e esse coração. Nada do que eu tenho é meu. Isso é ser crente. E eu falo isso porque em muitas situações eu vejo gente se debatendo, se debatendo na vida com o tal do dinheiro. Porque o principal problema na vida das pessoas é dinheiro. Fizeram uma pesquisa há uns anos atrás, diz que 70% dos crentes trabalham para pagar a conta. Dos crentes. Trabalha para pagar a conta. Mas nessas horas, eu queria tanto que as pessoas entendessem que a questão não é essa luta feroz para pagar conta, mas é o quanto elas deveriam ter em mente esse coração aqui, essa mente que entende que tudo pertence a Deus. E se é dele, ele pessoalmente cuida. Por que ele não cuida? Por quê? Porque não ele a honra devida. Nós temos que ter esse coração. Se tudo é meu, eu vou ter que dar os meus pulos para resolver. Mas se pertence ao Senhor, Ele vai cuidar. Você entende o momento que essa comunidade vive aqui? Isso é muito didático. Se o meu dinheiro pertence ao Senhor, Deus vai me ajudar para que esse dinheiro seja uma bênção na minha mão, e mais do que na minha mão, ele vai servir para cumprir os propósitos de Deus na terra. É dele. Ele não é louco, ele sabe o que faz. Ele botou na minha mão para me abençoar, mas para além de me abençoar, para realizar a obra que ele mesmo nos deu. De quem veio? Se minha casa é do Senhor, quem é que vai cuidar da minha casa? Se a minha família é do Senhor, Ele se compromete com a minha família. Você entende isso, sim ou não? Nós somos crentes, meus irmãos. Nós temos que tomar isso para nós. Porque a gente tira da mão de Deus tudo aquilo que é dele e é tudo meu. É o meu carro, é a minha casa, é o meu filho, é a minha família, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é o meu emprego, é a minha carreira, é o meu... A gente tira das mãos de Deus. E aí, o que acontece é que Deus não cuida. Simples assim. E nós temos que tomar posse em nome de Jesus. Se tudo é meu, quem vai dar conta? Eu. Compreende o que a maioria das pessoas não entende aqui? E nós temos que entender? As pessoas pensam que tem que ir para a igreja para Deus abençoar, e eu sei que Ele quer abençoar mesmo e Ele vai, mas Deus abençoa, aquilo que foi colocado nas nossas mãos é para cumprir os propósitos que são dEle, não nosso. Nós temos que ter esse desprendimento. Por quê? Porque não é nosso, é dEle. Deus é referendado porque Deus é o Criador, sim ou não? A Bíblia diz que Ele é o Criador de todas as coisas que existem. Nada nós temos por nós mesmos, porque tudo pertence a Deus. Nós temos que tomar posse disso. Quando nós entendemos isso, a nossa maneira de lidar com esse tal do dinheiro muda de uma forma estrondosa. Porque nós vamos viver sabendo que nós não somos dono de tudo. Nós somos, a Bíblia tem um texto muito interessante que diz que nós somos mordomos. O que faz um mordomo? Cuida daquilo que não é seu. Porque é de Deus. E como servos nós vamos prestar conta das riquezas que o Senhor colocou em nossas mãos. Você já parou para pensar nisso? O seu marido não é seu. Esse filho que você tem, que você não é teu. É do Senhor, foi Ele que te deu, como um privilégio e um compromisso sobre o qual você vai prestar contas. É assim com o dinheiro, é assim com tudo na nossa vida, em nome de Jesus, amém? E eu quero que você tome posse disso, porque isso é muito importante. É isso que o Evangelho nos ensina. De onde vem tudo que nós temos? De nós mesmos, do nosso esforço, da nossa capacidade, do nosso mérito? Não. Eu vou ler para você Deuteronômio 8, 17. Observe isso. O povo está no deserto aqui. Aí a Bíblia diz assim, ó, Deus fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar, conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus. É Ele quem lhes dá a força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje vocês estão vendo.
Aí eu trabalhei, eu ganhei, eu fiz. Não, Deus te deu capacidade, força, oportunidade. Deus te deu inteligência. Se não for Ele, você não tem nada. Qual é o trato que nós vamos fazer com tudo isso? Observa como isso é fundamental. Observa como isso afunda a vida de um crente. Observa quando você retém. Você está tirando das mãos de quem? Tudo que nós temos pertence a Deus e foi porque Ele nos deu a oportunidade de ter. Mas não só, porque nós também somos dele. Eu sou dele, nós somos dele, não é só o que nós temos. Nós pertencemos ao Senhor. E eu queria que você entendesse. Se o Senhor se compromete com as coisas, imagine com você. Ou você pertence a você mesmo? É por isso que um coração voltado para o Senhor, saiba que ainda que faça algo pela obra de Deus, não é ele mesmo que está fazendo, afinal foi Deus que deu a oportunidade dele participar até da obra. É maravilhoso isso. 1 Crônicas 29:13. Que bonito isso. A gente usa esse texto para oferta. Aliás, eu ia usar 2 Crônicas capítulo 9, mas eu ia ficar falando a noite inteira aqui para vocês. 1 Crônicas 29:13. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso, mas quem sou eu? Quem é o meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que nós temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro recebemos de ti. Você entende a lógica? Eu estou falando de dinheiro, de bens, eu estou falando de vida, eu estou falando de tudo, estou falando de você mesmo, estou falando de tudo que você tem, da tua família, estou falando de toda oportunidade, do teu emprego, querido, de quem é? Tudo é dele. Então nós temos que fazer o quê? Honrá-lo com tudo que nós temos e somos e fazemos, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, em nome de Jesus, amém? Portanto, já estou encerrando aqui, vou ter que parar aqui porque o tempo urge, mas nós vamos voltar para cá, eu vou continuar falando. Mas hoje nós estamos sendo desafiados a entender, através desse testemunho, dessa linda comunidade, que Deus é o provedor de todas as coisas que nós precisamos para viver. Isso eles tinham em mente, eles sabiam. E não podemos esquecer uma coisa, Deus é fiel. E se Ele diz que vai cumprir, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Entretanto, nós não podemos esquecer que Deus tem também um plano com tudo que Ele coloca na nossa mão. Deus tem um plano com as coisas e os recursos que Ele confia em nossa mão. Agora estou trabalhando, agora estou bem, tá. De onde veio o teu emprego? Da sua capacidade, é isso? Porque você é o cara. Você está ganhando seu salário veio de onde? Veio do seu patrão, é isso? Então vai lá orar ao seu patrão. Não, é de Deus. Então nós temos que fazer o que com isso? Honrar o Senhor. E nunca se esqueça, Deus tem algo para fazer com isso que Ele colocou nas suas mãos. Através disso que Ele colocou nas suas mãos, Ele quer atingir tantas outras vidas, através de você, através do que Ele tem te dado. São oportunidades. As Escrituras nos ensinam que, sendo o Senhor dono de todas as riquezas, Deus não só distribui às pessoas, mas determina o que tem que ser usado com as riquezas que Ele distribui às pessoas. E aqui está o segredo que nós chamamos de prosperidade para Deus. Prosperidade para Deus não é você vir dar o seu dízimo na igreja porque você vai ficar rico. Prosperidade para Deus é te dar tudo o que você precisa, o suficiente para não faltar nada nunca, e você ter sobrando para abençoar tantas vidas mais. Isso é prosperidade. Não é ganhar tanto para reter e ficar rico. Lembra da palavra de domingo? Isso é burrice, isso é insanidade, isso é loucura, isso é condenação em nome de Jesus. Amém? Obrigado pelo amém. Se nós temos a mesma mente e o mesmo coração, voltados para Deus, de quem é tudo? Tudo que nós temos e nós somos pertence a Ele, e Ele pretende usar tudo que nós somos e temos para edificar o seu reino aqui na terra. E se assim for, os nossos bens, o nosso dinheiro, tudo que nós somos, tudo que nós estamos, estarão sob os cuidados daquele que nos chamou para fazer parte daquilo que Ele quer fazer aqui na terra. Simples assim. Isso é tão maravilhoso, isso é tão singelo, isso é tão incrível. Você renuncia a tudo, ao apego. Isso eu vejo nesse testemunho. Você renuncia àquilo que é propriamente teu e faz ser comum. Usa o que você tem para abençoar os demais. O seu dinheiro, o seu tempo, a sua boca, tudo, o teu conhecimento, o teu dom, tudo que nós somos e nós temos é usado pelo Senhor. Ele que nos deu para que nós possamos edificar o nome dele aqui na terra. E assim, nós somos abençoados, nós somos prósperos,
Nada falta, nunca falta, porque Deus vem e Ele supre em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém? Você crê nisso? Creia nisso. É um testemunho de uma comunidade isso. É importante demais. Uma comunidade que existe para reter, para pregar riquezas materiais como fonte de salvação. Uma comunidade que existe para cada um pensar em si mesmo e ninguém está nem com a vida dos outros. Isso não é igreja para Jesus. Isso não é igreja. Aqui tem um testemunho de igreja. Uma comunidade que usa a fortuna que recebe para comprar avião, enquanto as pessoas passam necessidade na rua, não pode ser chamado de uma igreja para Jesus. Desculpa. Não existe justificativa para isso. Então, nós temos que ser conduzidos pela palavra de Deus, é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós somos povo de Deus. Nós somos abençoados e abençoadas. Nós somos prósperos. O Senhor coloca coisas em nossa mão, mas aquilo que Ele põe em nossas mãos é para edificar o seu reino. E nós vamos partilhar o que nós temos para que o nome dEle seja grande na terra. E assim nós também seremos. Nós seremos abençoados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Se você quiser, você pode até aplaudir o Senhor. Isso é absurdo. Glória a Deus.